Nas minhas aulas eu dou muita ênfase à estruturação do pensamento. Eu tenho convicção de que ninguém consegue falar bem se não aprender a organizar as ideias, a colocá-las em ordem, a estruturá-las de uma maneira inteligente. Então, eu passo isso para os meus alunos. A primeira coisa que eu peço para eles, prestem atenção na estrutura. Eu ensino meus alunos a estruturarem os seus pensamentos. E é interessante porque eu vejo que alguns alunos, quando eu falo isso, eles parecem que respiram aliviados. Ai, graças a Deus, eu vou ter algo que vai me direcionar. Mas há outros alunos que têm a reação contrária, que já pensam assim, ai caramba, eu vou ter algo agora que vai me prender, algo agora que não vai deixar eu ser assim, mais espontâneo. Então eu tenho, é bem interessante isso, eu tenho esses dois tipos que se mostram claramente. A maioria entra no primeiro tipo, mas eu tenho uma porcentagem de alunos que fazem parte desse segundo tipo. O primeiro tipo são aqueles mais introvertidos. Olha que interessante, os introvertidos, eles são pessoas que costumam aceitar melhor essas estruturas. Porque eles sentem, como eles têm dificuldade de expansão e de se expressar, normalmente são mais envergonhados, eles veem na estrutura como algo que eles podem se apegar ali, que pode dar uma segurança para eles. Então, quando eu apresento o ensinamento estrutural, eles se sentem bem. Mas eles têm o outro lado, que é a dificuldade de expressão. Então, normalmente, um introvertido, eu preciso trabalhar a parte da expressão. E eles se dão melhor com a estruturação. Os extrovertidos é o contrário. Quando eu falo da estrutura, alguns até torcem o nariz, falam assim, putz, vou ter que ficar me pegando nisso. São pessoas normalmente mais expressivas, que gostam de falar, mas sofrem. Porque se não sofressem, não estariam aqui nem me procurando, né? Se falassem bem. São extrovertidos, mas têm dificuldade de expressar. Mas a dificuldade dessas pessoas normalmente está exatamente em seguir uma certa lógica no pensamento, uma certa estrutura. E claramente eu percebo isso. Quando eu apresento a estrutura para eles, eles montam, e quando eles vão falar, eles ficam o tempo todo tentando fugir da estrutura. Tentando, deixa a estrutura para lá, vou dar o meu jeito. E geralmente não dá certo, normalmente dá errado, né? Porque se a pessoa falasse bem, ela não estaria aqui. Entenda uma coisa. Então eu quero que vocês entendam. Estrutura, ela é necessária, é essencial. Você não vai desenvolver um bom pensamento se não souber estruturar as suas ideias. Porém, não é tudo. A estrutura é um auxiliar. É um auxiliar. Então, primeiro, o que eu oriento vocês, identifique qual é o seu tipo. Se você é mais introvertido ou se você é mais extrovertido. Se você for um introvertido, você vai precisar aprender a sair do papel. Você tem de aprender a usar a estrutura. Estou falando depois que você aprender a estrutura, tá? Vamos dizer que você seja um introvertido ou extrovertido, já aprendeu a estruturar suas ideias. Aprendeu, agora você vai apresentar. Na hora da apresentação, se você é um introvertido, você tem que começar a tentar a se desprender do papel. Ou seja, não ter o papel como uma âncora de segurança, mas apenas como um mapa, como um guia. Como eu digo, né? Você está com um mapa no meio da rua, né? Você não vai. Aqui hoje o pessoal usa GPS. Eu estou falando do meu tempo, né? Que a gente usava o mapa na mão mesmo, né? O mapa de papel. Você não pode ficar com o mapa na sua frente, andando na rua, olhando para o mapa. Você vai bater no poste, pô. Então você olha o mapa, para onde eu vou? Para lá? Então eu vou para lá. Agora cheguei lá, para onde eu vou? Para cá? Então eu vou para cá. A estrutura da oratória é a mesma coisa, é um mapa. Você olha e fala, é sobre isso que eu vou falar? Tá bom. E agora é sobre isso? Tá bom, vou falar sobre isso. Então o introvertido ele tem que aprender a sair desse mapa e falar mais com o público, tá? Você tem de treinar isso, você não pode ficar preso ao mapa. E o introvertido, ele precisa começar a confiar no improviso, ele precisa treinar um pouquinho mais a espontaneidade, a expansividade, precisa confiar mais nas palavras que vai escolher na hora. Ou seja, qual é o trabalho que o introvertido tem de fazer? É o trabalho de se tornar mais solto, mais livre. Essa é a dificuldade dos meus alunos introvertidos. Eles aprendem bem a estruturação, mas precisam trabalhar a parte de expressão. Os extrovertidos são diferentes.
Os extrovertidos, eles precisam, se você é um extrovertido, dê bastante ênfase ao trabalho da estrutura. Aprenda a seguir um mapa. Coloque esse mapa diante de você e tente ser fiel a ele. Você vai se sentir preso, você vai se sentir amarrado, você vai ficar louco para fugir. Mas não. Condicione-se a seguir aquilo ali. Condicione-se, aprenda a seguir aquilo ali. Condicione-se a seguir um caminho, sabe? Você precisa aceitar a estrutura. Precisa aceitar um direcionamento. Porque se você não aceita o direcionamento, você não vai conseguir se desenvolver. Você vai continuar tendo as mesmas dificuldades que tinha antes. Então, o introvertido ele precisa aprender a ser mais livre e o extrovertido precisa aprender a ser mais metódico, a ser mais obediente a uma sequência de ideias. Então, identifique em qual tipo você se encontra. Veja, não é tão difícil, você já deve saber se você é mais extrovertido ou mais introvertido, se você é mais envergonhado, se você é mais solto. Normalmente, o introvertido é aquele que tem um pouco mais de dificuldade de se expressar, é aquele que tem um pouco mais de preguiça de falar, é aquele que fala menos, é mais quietinho, esse é o introvertido. O extrovertido é aquele que conversa mais, é aquele que é mais expansivo. Então identifique qual tipo você se encaixa e busque consertar a sua dificuldade. E antes de tudo, identificar se não é essa mesma a dificuldade conforme eu lhe passei. Observe isso e trabalhe especialmente isso. Se você conseguir trabalhar exatamente aquele lado oposto, aquele lado que é a sua dificuldade, certamente você vai se tornar um orador mais completo.